E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar de cabeça no mundo da pesquisa qualitativa. Hoje vamos desvendar os mistérios por trás dessa abordagem tão importante. E para nos guiar nessa aventura, a gente tem um guia e tanto. O livro Introdução à Pesquisa Qualitativa, do Wiflick. É isso aí, um clássico, né? Já tá na terceira edição e agora traduzido para o português. Referência para quem quer se aventurar nesse universo. E a diz, bora desvendar tudo. História, métodos, as questões éticas. Pode preparar o snorkel porque o mergulho vai ser profundo. Mas antes de a gente se jogar de cabeça nos métodos e técnicas, acho que vale a pena entender a alma da pesquisa qualitativa, né? Ah, O que a define? O que a diferencia, por exemplo, da pesquisa quantitativa? Aquela que a gente já está mais acostumado, né? bem. Imagina a pesquisa quantitativa como um mergulhador com uma trena, sabe? Medindo tudo, buscando números precisos. Entendi. Já a pesquisa qualitativa é como um mergulhador explorador que observa os detalhes, as cores, as formas, busca entender o significado por trás de tudo. Interessante. Ela se concentra em entender o porquê e o como das coisas, buscando os significados que as pessoas atribuem em suas experiências. É como se a pesquisa qualitativa mergulhasse na subjetividade, né? É isso. Buscando entender as nuances, os detalhes, as histórias. Exatamente. E o livro do Flick destaca um ponto importante. A pesquisa qualitativa não busca generalizar como a quantitativa. É como se ela fizesse um mergulho profundo num recife de coral específico para entender a fundo aquele ecossistema. Entendi. E essa ênfase na perspectiva dos participantes é como se o pesquisador estivesse nadando lado a lado com eles, né? Com certeza. Muda tudo. Muda a forma como os dados são coletados, como são analisados, até como as conclusões são apresentadas. Hum. Afinal, não se trata de encontrar uma verdade universal, mas de iluminar as diversas realidades e os diferentes pontos de vista que existem em um contexto específico. É como montar um quebra-cabeça, né? Hum. Cada peça, cada história individual contribui para a imagem completa. Mas me diz uma coisa, como essa abordagem surgiu? O Flick fala disso no livro. Sim. Ele nos leva para um passeio pela história da pesquisa qualitativa, mostrando como ela evoluiu ao longo do tempo, passando por diferentes ondas, como ele chama. Ondas. O mais legal é que ele comparou o desenvolvimento da pesquisa na Alemanha e nos Estados Unidos, mostrando como cada contexto moldou a área. Nossa, que legal. Parece que a gente vai mergulhar em águas profundas mesmo, hein? Quais foram essas ondas? O que aconteceu em cada período? Ele destaca três momentos importantes. A primeira onda, até o final da Segunda Guerra Mundial, era como explorar um novo oceano, sabe? Os pesquisadores estavam mais focados em estudar comunidades e culturas, uma forte influência da antropologia. Era a época de ouro de métodos como a etnografia e a observação participante. Nossa, imagina. Os pesquisadores como verdadeiros exploradores. E a segunda onda? O que rolou? A partir do final dos anos 60, como se os pesquisadores tivessem descoberto novos equipamentos de mergulho, novas formas de explorar. Legal? E eles começaram a questionar a ideia de uma ciência social totalmente neutra e objetiva. Buscaram novas formas de entender a subjetividade e a interação social. Então foi nessa época que a pesquisa qualitativa começou a se firmar como essa abordagem mais interpretativa que a gente conhece hoje. Isso aí. E essa mudança impactou os métodos também. A entrevista aberta, a análise de documentos pessoais, a análise de narrativas, tudo isso ganhou destaque, permitindo aos pesquisadores mergulhar mais fundo nas experiências individuais. E a terceira onda, aquela que começou nos anos 80 e continua até hoje, o que a define? É como se a gente tivesse um submarino supermoderno agora. Exatamente. A terceira onda é como ter um centro de pesquisa submarina completo. A pesquisa qualitativa se consolidou como uma área independente, com suas bases teóricas, métodos próprios. E o mais legal é que essa fase é marcada por uma grande diversificação. Novas abordagens, como a pesquisa narrativa, a pesquisa visual, até a pesquisa online. Caramba. A gente saiu do mergulho livre e foi parar em um laboratório subaquático high-tech. É isso aí. E me fala, o Flick explora esses novos métodos no livro? Com certeza. Ele apresenta essa variedade toda de abordagens, mostrando como cada uma delas pode ser usada para desvendar diferentes aspectos da realidade social. E o mais legal é que ele não se limita a descrever cada método de forma isolada. Ele mostra como eles podem dialogar, se complementar, até serem combinados em um mesmo estudo. Acho que já entendi porque esse livro é tão aclamado. Ele dá uma visão geral completa da pesquisa qualitativa, né? Sim, e o mais importante, ele nos convida a participar dessa aventura de forma crítica e reflexiva, sempre buscando aprimorar nossas práticas, ampliar nossa compreensão do mundo social. Essa é a parte mais legal da pesquisa, né? Essa busca constante por novos conhecimentos. Mas me diz uma coisa, e na prática, como a gente coloca tudo isso em ação? Boa pergunta. A pesquisa qualitativa tem um conjunto de ferramentas e métodos específicos para coletar e analisar dados. E o Flick nos apresenta esse kit de mergulho com detalhes.
explicando como usar cada ferramenta de forma eficiente. Quais são as ferramentas mais usadas nesse kit? Ele explora várias: a observação participante, onde o pesquisador se insere no ambiente que está estudando, as entrevistas em profundidade, onde busca captar visão dos participantes sobre o tema, e a análise de documentos, que pode ir desde cartas e diários até textos publicados na internet. Nossa, quanta coisa! É como se a gente tivesse uma caixa de ferramentas completa para explorar a fundo qualquer tema, né? Exatamente. E o Flickr não se limita a apresentar as ferramentas, ele também discute as vantagens e desvantagens de cada uma, os desafios de aplicá-las na prática, como analisar os dados coletados. Ele te equipa para o mergulho, te dá um mapa da região e ainda te ensina a usar o sonar. Sensacional. Agora, falando em desafios, a pesquisa qualitativa esbarra em algumas questões éticas delicadas, né? Afinal, estamos lidando com a vida real das pessoas, com suas histórias, suas experiências. Como o Flickr aborda essa questão? Ele dedica um espaço importante do livro para discutir a ética na pesquisa qualitativa. E com razão, né? É um tema crucial, especialmente quando lidamos com informações sensíveis, com a subjetividade dos participantes. Ele nos lembra que a ética precisa estar presente em todas as etapas da pesquisa, desde a coleta dos dados até a divulgação dos resultados. E quais são os pontos principais que ele destaca? O que a gente precisa ter em mente para conduzir uma pesquisa ética? Ele bate bastante na tecla do consentimento informado, ou seja, a pessoa precisa saber exatamente no que está se metendo ao participar da pesquisa. Outro ponto é a confidencialidade, garantindo que as informações compartilhadas serão protegidas. E, claro, o respeito à autonomia dos participantes, reconhecendo que eles têm o direito de se retirar da pesquisa a qualquer momento. Faz todo sentido. A gente precisa garantir que a pesquisa seja conduzida com respeito e cuidado, sem causar nenhum dano aos participantes. Exatamente. O pesquisador tem uma grande responsabilidade ética ao conduzir uma pesquisa qualitativa. É como ser um mergulhador experiente que conhece os perigos do mar e sabe como proteger a si mesmo e aos seus companheiros de mergulho. Que analogia perfeita. Acho que agora a gente já tem um panorama geral da pesquisa qualitativa, desde sua história até as questões éticas que a envolvem. Mas ainda tem muito a explorar, né? Muita coisa. Ainda precisamos mergulhar em um dos capítulos mais instigantes do livro. O capítulo sobre a base epistemológica da pesquisa qualitativa, onde o Flickr nos convida a pensar sobre a construção e compreensão de textos. Eita, parece que a gente vai precisar de mais oxigênio para essa próxima etapa, né? Com certeza. Mas prometo que essa viagem vai valer a pena. Vamos desvendar os mistérios de como a realidade é representada nos textos de pesquisa, como os dados são transformados em narrativas, como o significado é construído e interpretado. Que aventura. Tô pronto para mais essa imersão, vamos lá. E aí, prontos para voltar para as profundezas da pesquisa qualitativa. Na última parte, a gente explorou as ferramentas, os métodos que os pesquisadores usam para desvendar os mistérios no mundo social. Agora, preparem-se para mergulhar num dos aspectos mais complexos e fascinantes também dessa área, a base epistemológica da pesquisa qualitativa. Base epistemológica. Nossa, parece complicado. Mas confio em você para me guiar por esse labirinto de ideias. O que exatamente a gente vai explorar nessa etapa do mergulho? O Flickr, ele nos convida a pensar sobre como a realidade ela é representada nos textos de pesquisa. É como se a gente estivesse analisando as fotos, os vídeos da nossa expedição, tentando entender o que cada imagem revela sobre o mundo submarino. A gente vai discutir como os dados coletados se transformam em narrativas, como o significado é construído, interpretado pelos pesquisadores. Entendi. É como se a gente não estivesse apenas observando a realidade, mas construindo também uma narrativa sobre ela, né? Exatamente. E para entender melhor essa relação complexa entre a realidade e sua representação, o Flickr nos apresenta um conceito fascinante. A mimese. Mimese. Me explica melhor, por favor. É a primeira vez que eu ouço falar desse termo. A mimese, no contexto da pesquisa qualitativa, se refere à relação entre a realidade e a sua representação. É como se fosse um jogo de espelhos, sabe? Onde o reflexo nunca é idêntico ao objeto original. O Flickr, ele identifica 3 formas de mimese: a imitativa, a interpretativa e a construtiva. 3 formas de mimese. Caramba, quanta complexidade. Vamos desvendar esses mistérios um de cada vez. Começando pela mimese imitativa. O que seria exatamente? Imagina que a gente está tentando desenhar um peixe que a gente viu durante o mergulho. A mimese imitativa seria como tentar fazer uma cópia perfeita do peixe, com todos os detalhes, cores, as formas. Seria como se o nosso desenho fosse um espelho fiel da realidade. Seria como ter uma câmera fotográfica super potente que captura cada detalhe do peixe. É uma boa analogia. Mas o Flickr, ele argumenta que essa ideia de uma representação totalmente fiel, como uma cópia exata da realidade, é uma ilusão. Toda representação, seja um desenho, uma foto, um texto, implica uma seleção, uma interpretação, uma construção por parte do autor. Faz sentido.
Mesmo uma foto, dependendo do ângulo, da luz, do enquadramento, pode dar uma impressão diferente da realidade. Exatamente. É aí que entra a mimese interpretativa. Ela reconhece que o pesquisador, ao representar a realidade, inevitavelmente a interpreta, atribuindo significados, estabelecendo relações entre os elementos observados. Então, na mimese interpretativa, a gente não está apenas copiando a realidade, a gente também está dando a ela um significado, né? É como se a gente estivesse adicionando um filtro à nossa foto para realçar certos aspectos, criar uma atmosfera específica. Perfeito! É como se a gente estivesse usando a nossa sensibilidade, a nossa bagagem teórica, as nossas experiências para dar vida àquela imagem. E a mimese construtiva vai ainda mais longe, questionando a própria ideia de uma realidade objetiva independente do observador. Nossa, agora a coisa ficou realmente interessante. Me explica melhor essa ideia da mimese construtiva. A mimese construtiva argumenta que o próprio ato de pesquisar constrói a realidade. É como se a gente, ao mergulhar num determinado ambiente, a gente estivesse modificando aquele ecossistema de alguma forma. Então, segundo essa ideia, a pesquisa não é apenas um espelho que reflete a realidade, mas uma ferramenta que a molda. Exatamente. É como se a gente, ao observar, classificar e interpretar os dados, estivesse criando uma nova camada de realidade. A pesquisa, nesse sentido, deixa de ser uma mera observadora passiva e assume um papel ativo na construção do conhecimento. Nossa, que mudança de perspectiva radical. É como se a gente estivesse criando um novo recife de coral com nossas próprias mãos, a partir dos elementos que a gente encontra no fundo do mar. É uma ótima analogia. E essa visão da pesquisa como uma força construtora da realidade tem implicações profundas, especialmente do ponto de vista ético. Afinal, se a pesquisa molda a realidade, o pesquisador tem uma grande responsabilidade em relação ao que ele escolhe pesquisar e como ele conduz sua investigação. Com certeza. É como se a gente tivesse o poder de criar um recife de coral maravilhoso, ou, por outro lado, causar um grande dano ao ecossistema. Por isso que a ética da pesquisa qualitativa é tão importante. A gente precisa ter consciência do nosso papel como construtores de conhecimento e agir com responsabilidade, garantindo que a nossa pesquisa seja conduzida com rigor, com sensibilidade e respeito pelos participantes. E o Flick no livro, ele dá algumas dicas de como conduzir uma pesquisa ética. Ele nos ajuda a navegar por esses mares revoltos. Sim, ele nos lembra que a ética precisa estar presente em todas as etapas da pesquisa, desde a formulação do problema até a divulgação dos resultados. Ele nos convida a refletir sobre as nossas motivações, os nossos vieses, a forma como as nossas escolhas podem impactar a vida dos participantes. Ele nos ajuda a calibrar a bússola moral da pesquisa, né? A garantir que a gente esteja no caminho certo. Exatamente. E para isso, ele nos apresenta alguns princípios éticos fundamentais, como o consentimento informado, a confidencialidade, a honestidade, a imparcialidade, o respeito à autonomia dos participantes. São princípios que nos guiam na tomada de decisões, que nos ajudam a evitar armadilhas, a conduzir a pesquisa de forma responsável. Mas me diz uma coisa. Esses princípios são suficientes para garantir a qualidade da pesquisa? Essa é uma ótima pergunta. A ética é essencial para a pesquisa qualitativa, mas não garante por si só a qualidade dos resultados. A gente precisa ir além dos princípios éticos e buscar critérios rigorosos para avaliar a confiabilidade, a validade e a relevância dos nossos achados. E como a gente faz isso? Quais são os critérios que a gente pode usar para avaliar a qualidade da pesquisa qualitativa? Afinal, ela é tão diferente da pesquisa quantitativa, né? Que tem seus métodos estatísticos, seus testes de hipóteses. É verdade, a pesquisa qualitativa tem seus próprios métodos de validação que levam em conta a sua natureza interpretativa, construtivista. E o Flick, no livro, ele nos apresenta alguns desses métodos. A triangulação de dados, a análise de casos negativos, a auditoria de dados, a verificação com os participantes. Nossa, quanta coisa! Parece que avaliar a qualidade da pesquisa qualitativa é tão complexo quanto a própria pesquisa em si, né? Pode parecer complicado no início, mas com a prática, com o estudo, a gente vai se familiarizando com esses métodos, entendendo como aplicá-los de forma eficiente. E o mais importante é que a gente tenha uma postura crítica, reflexiva durante todo o processo de pesquisa, buscando sempre garantir a qualidade, a ética do nosso trabalho. Acho que essa é a principal lição que a gente tira do livro do Flick. A pesquisa qualitativa é um desafio constante, que exige da gente muito estudo, muita dedicação e, acima de tudo, muita responsabilidade. Mas é um desafio que vale a pena, porque nos permite explorar a fundo a complexidade do mundo social e contribuir para a construção de um conhecimento mais profundo, mais significativo sobre a humanidade. Concordo plenamente. A pesquisa qualitativa é como uma expedição ao mundo, um mundo desconhecido, cheio de belezas, de mistérios a serem desvendados. E com as ferramentas certas, com uma bússola moral bem calibrada, e com uma dose generosa de curiosidade, de paixão pelo conhecimento, a gente pode navegar por esses mares e fazer descobertas incríveis. Que bela metáfora para encerrar essa parte da nossa conversa. Acho que agora a gente precisa subir à superfície para respirar um pouco, se preparar
para a última etapa do nosso mergulho. Concordo. Vamos dar uma pausa para processar tudo que a gente aprendeu até aqui e voltar com as energias renovadas para a última parte da nossa jornada. Bem-vindos de volta, exploradores da pesquisa qualitativa. Na última parte, a gente mergulhou fundo na base epistemológica dessa área, explorando o conceito de mimese e como nos ajuda a entender a complexa relação entre a realidade e sua representação. É verdade. A gente viu como a mimese pode ser imitativa, interpretativa ou construtiva, e como cada uma dessas formas molda a maneira como o pesquisador observa e representa o mundo social. Mas confesso que eu ainda fiquei com algumas dúvidas sobre essa ideia da mimese construtiva. É um conceito bem desafiador, né? Sim, a mimese construtiva é um dos conceitos mais instigantes da pesquisa qualitativa. Ela nos leva a questionar a própria noção de uma realidade objetiva e independente do observador. É como se a gente estivesse reconhecendo que a nossa presença no mundo, a nossa forma de olhar, de interpretar, de representar, já está modificando a realidade que a gente está estudando. É como se a gente, ao mergulhar no fundo do mar para observar os corais, já estivesse modificando aquele ecossistema de alguma forma, né? A nossa mera presença já causa um impacto. Exatamente. E a mimese construtiva nos leva a refletir sobre a responsabilidade que a gente tem como pesquisadores. Afinal, se a pesquisa não é apenas um espelho da realidade, mas uma força que a molda, a gente precisa ter muito cuidado com as nossas escolhas, com os nossos métodos e com a forma como a gente comunica os nossos resultados. É como se a gente, ao escrever o relatório da nossa expedição, estivesse criando um novo mapa do fundo do mar, que vai influenciar a forma como outras pessoas vão navegar por aquelas águas, né? Perfeito. E essa metáfora do mapa é muito poderosa porque nos lembra que a pesquisa qualitativa não se limita a descrever a realidade, mas também contribui para a sua construção. É por isso que a ética é tão importante nessa área. A gente precisa garantir que nossa pesquisa seja conduzida com rigor, sensibilidade e respeito pelos participantes, para que o mapa que a gente está criando seja o mais preciso, o mais responsável possível. Falando em mapa, acho que a gente já explorou bastante o terreno da pesquisa qualitativa, né? A gente mergulhou na história dessa área, desvendou seus métodos, aprendeu a usar as ferramentas, refletiu sobre as questões éticas e até se aventurou nas profundezas da epistemologia. Mas, me diz uma coisa, qual a bússola que a gente usa para não se perder nesse mar de informações? A bússola da pesquisa qualitativa é a curiosidade, a paixão pelo conhecimento e o desejo de compreender a fundo a complexidade do mundo social. Mas é claro que a gente precisa de algumas ferramentas de navegação para nos guiar nessa jornada. E o livro do Flick é um excelente mapa, que nos ajuda a traçar a rota, a evitar os perigos e a encontrar os tesouros escondidos nesse mar de informações. Concordo. O livro Introdução à Pesquisa Qualitativa é uma leitura fundamental para quem quer se aventurar nesse universo. Ele dá para a gente uma visão panorâmica da área, apresenta os principais conceitos, métodos, técnicas e nos convida a refletir sobre os desafios, as responsabilidades da pesquisa qualitativa. E o mais legal é que o Flick escreve de forma clara, didática, acessível, sem jargões acadêmicos que podem afugentar os leitores menos experientes. Ele consegue tornar a pesquisa qualitativa um campo convidativo, instigante, cheio de possibilidades. É verdade. Lendo o livro, a gente percebe que a pesquisa qualitativa não é um bicho de 7 cabeças como muita gente pensa. É uma área vibrante, desafiadora e cheia de descobertas. E com as ferramentas certas, com uma bússola moral bem calibrada e com uma dose generosa de curiosidade, qualquer pessoa pode se aventurar nesse universo e contribuir para a construção de um conhecimento mais profundo, mais significativo sobre a humanidade. E com essa mensagem inspiradora, a gente chega ao final da nossa expedição. Espero que vocês tenham apreciado a viagem e que se sintam motivados a explorar o mundo fascinante do pesquisa qualitativa. E eu também. Foi uma imersão incrível. E para quem ficou com gostinho de quero mais, a dica é: mergulhem no livro Introdução à Pesquisa Qualitativa, do IBFlick, e continuem explorando com a gente aqui no The Deep Dive. Até a próxima. Até a próxima, exploradores!